esse povo para exercitar a sua fé. No Antigo Testamento, você encontra 2 vezes a palavra fé. Mas no Novo Testamento, em todo o tempo, o Espírito Santo provocava o povo a exercitar a fé. E nós precisamos vivenciar uma fé eficaz, uma fé inteligente, uma fé diferenciada, porque é isso que Deus espera de nós. Colocar a nossa fé em ordem. Colocar a nossa fé em ordem. E a fé, ela é colocada em ordem através da palavra. A palavra coloca a nossa fé em ordem. E hoje nós vamos ver uma fé que gerou no coração de alguns personagens uma confiança inabalável. Uma confiança inabalável. Então, quando a gente olha por essa porta, a gente crê que Deus está no controle, Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para essa porta, porque essa porta é dele, Ele que abriu, Ele é o cabeça dessa igreja, e Ele quer almas, Ele quer resgatar almas. E através do nosso testemunho, o nosso testemunho é uma referência para esse mundo. O nosso testemunho é uma referência para pessoas que convivem conosco. Hoje eu estava passando ali na Voluntário da Pátria e eu vi um cidadão, infelizmente, deitado no chão, todo encardido, atravessado, até estava atrapalhando as pessoas que estavam passando. Aí eu fiquei ali alguns segundos falando: Deus, essa alma vale para o Senhor mais do que o mundo inteiro. Olha como é que está o estado dessa alma. E essa alma para ti, Senhor, vale mais do que o mundo inteiro. E é isso que a gente precisa refletir. O que é que nós estamos fazendo para povoar os céus? Quando eu examino a Escritura, eu vejo, sabe, cidadãos que amavam de uma forma sobrenatural o Evangelho. O Evangelho. Então, esse personagem, ele provocava em todo o tempo, ele mesmo se doar mais pelo Evangelho. Provocar nele mesmo a vontade de ser mais útil ao reino de Deus. Isso é conversão. Quando o apóstolo Paulo, ele revela que nós que conhecemos o Evangelho, nós que conhecemos a salvação, nós temos que ser alcançados por uma dor de parto, por almas, por almas. E é isso que eu tenho refletido, quando eu vejo situações: Senhor, como é que essa alma vai ser salva? Como é que essa alma vai estar no céu quando fechar os olhos? E ela está tão próxima, o que eu posso fazer para que haja um reboliço? Então a gente precisa refletir quem somos nós no reino de Deus. Quem somos nós como igreja? O que cabe a nós? O que cabe a nós? Então, essa porta está aberta para que a gente venha exercitar uma fé que gere em nós uma confiança do sobrenatural. Outro dia eu estava passando de carro e vi uma pessoa no meio da rua, quase sendo atropelada, porque ela não estava no normal dela. Eu, pela misericórdia de Deus, eu repreendi em nome de Jesus. Você que está colocando essa pessoa aqui no meio da rua para correr risco de vida, saia dela, em nome de Jesus, e que ela volte agora para a calçada. Pela misericórdia de Deus, Deus me atendeu. Aquela pessoa saiu e foi para a calçada. Eu falei: glória a Deus, Senhor. Eu sei que é isso aí, mas é algo que eu sinto vontade de fazer. Eu sinto vontade, sabe, de fazer com que a dimensão espiritual seja movimentada através da minha fé. Então essa noite é uma noite tão especial, eu sei que é especial. E Deus vai falar de uma mulher que ela foi tomada por uma fé que é um exemplo assim para os dias de hoje. A que ponto nós conseguimos, sabe, ter atitudes que provam que a nossa fé está numa qualidade que agrada a Deus. Atitudes que faz com que as pessoas reparem que a nossa fé está no nível que agrada a Deus.
Por isso os cultos estão aí. Porque é nesse momento de você chegar e prestar um culto a Deus, contra tudo e contra todo, você conseguir fazer algo que você mesmo sente, não, hoje eu me empenhei mais, hoje eu fiz algo sobrenatural para prestar um culto a Deus. Você ficar, sabe, grato contigo mesmo, feliz contigo mesmo, porque você, sabe, fez algo fantástico aos teus olhos naturais. É isso que Deus requer. Eu fico satisfeito. Sabe, eu fico satisfeito porque Deus, em todo tempo, Ele não negligencia a sua vontade de desenvolver a sua fé em nós, através da sua santa palavra. E hoje vai falar sobre Joquebede. Joquebede, eu preguei essa mensagem lá em Santa Cruz. Joquebede, falei, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher é essa? Que experiência ela teve com Deus? Porque, sabe, muitas das vezes você ouve um testemunho, aquilo te edifica. Quantas pessoas nesses 27 anos de cristão, quantas pessoas chegaram perto de mim e falaram de testemunhos impactantes, maravilhosos. Mas o tempo vai passando, a gente vai esquecendo aqueles testemunhos de pessoas que foram agraciadas. Agora, experiência com Deus a gente não esquece, querido. Eu posso esquecer vários testemunhos, mas experiência com Deus, você nunca esquece, querido. Eu já tive experiência com Deus há 20 e poucos anos que eu não esqueço. É isso que Deus, sabe, requer de nós, experiência. E essa mulher, Joquebede, ela teve uma experiência com Deus que marcou a existência dela. Mas antes de chegar a ela, vamos falar sobre o que Deus fala sobre fé. Para tu chegar, sabe, a essa mulher e você avaliar que fé essa mulher praticou. Diz assim, olha aí, em nome de Jesus, é para nós refletirmos. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Escuta isso. Pela fé, essa passagem também é impactante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Isso também aqui é algo sobrenatural, mas é só para tu ver o nível da fé de Joquebede. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar. Presta atenção, querido. Isso aí é dependência de Deus 100%. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, a gente, sabe, examinando esse momento de Abraão, fala, pô, isso aí será que eu ouço Deus? Eu ouço Deus para me tomar uma direção? Eu ouço Deus para tomar uma atitude? Será que eu consigo ouvir Deus? Abraão diz que ouviu Deus e saiu da sua parentela e foi para um lugar que ele desconhecia, porque ele ouviu Deus. Que atitude é essa? Será que eu ouço Deus no momento de decidir se eu vou para o culto ou não? Será que eu ouço Deus quando eu preciso tomar uma atitude que muitas das vezes desagrada a mim, mas agrada a Deus? Ah, querido, essa porta aqui eu tenho certeza absoluta que Deus vai todo tempo nos adestrar, nos ensinar. Por isso que é uma luta. Eu falei com a doutora Jo nessa terça-feira, nessa reunião de oração. Quando eu vejo o contraditório na reunião de oração, das pessoas não conseguirem chegar, eu vejo como é importante nós estarmos aqui orando. Como é importante quando a gente vê a dificuldade, isso é sinal que a gente está fazendo a coisa certa. Isso é sinal que a gente está fazendo o que Deus se agrada do que nós estamos fazendo aqui na reunião de oração. Porque eu sei que não é fácil, querido. Eu fui gerado, a minha vida espiritual foi gerada numa reunião de oração, pastor Josué, lá na Nova Vida. Porque eu amava estar naquela reunião de oração, na terça-feira. Quando eu chegava na igreja, era uma igreja que tinha um corredor grande, o pastor Josué estava lá no altar, de joelho dobrado, orando, a igreja vazia. Eu ia até ele, dobrava meu joelho do lado dele, eu estava 27 anos atrás, estava iniciando.
Mas ele, quando ele olhava por debaixo do braço, via que eu estava chegando, ele sabia das minhas situações, que a gente tinha feito um gabinete. Aí ele passava a orar para eu ser alcançado pelas minhas necessidades, através do poder de Deus. Ele começava a orar no sentido de alcançar a minha vida, o poder de Deus. E ali eu me agradei tanto que eu não perdi. Terça-feira chegava até mais cedo, porque ali eu fui alcançado pelos resultados que eu tenho na minha vida até o dia de hoje. Eu creio que foram gerados ali naquela reunião de oração. Eu amava o pastor Josué, segui alguns exemplos dele. Ele era um homem que se dedicava a ajudar as pessoas que precisavam de libertação, que Deus fazia o sobrenatural acontecer através das orações dele. Então, querido, é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de uma forma que haja o sobrenatural nas nossas vidas. Haja sobrenatural nas nossas vidas. Eu, em nome de Jesus, eu tenho falado com Deus sobre unção. Senhor, eu quero obter demais, eu quero orar e o sobrenatural se manifestar, Deus. Eu preciso, vivenciar uma fé onde a gente vê que o Senhor se faz presente nas orações que nós proferimos. A dimensão espiritual é movida através de uma oração. A movimentação na dimensão espiritual é através de uma oração de fé. É isso que Deus espera, a gente tem esse entendimento. Josué orou e a sua oração de fé fez um sobrenatural na natureza. Isso é para nós, querido. Isso a gente tem esse entendimento. Não, Senhor, eu estou precisando entrar nesse nível do sobrenatural. A minha fé, ela tem que estar condicionada, a minha fé tem que estar, dando suporte à minha confiança, de uma tal maneira de eu fazer algo que, me surpreende a mim mesmo. E aqui Abraão saiu, ouviu Deus e saiu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Isso aí é algo fantástico. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quer dizer, são pessoas que exercitaram uma fé sobrenatural. Cadê a nossa existência exercitando essa fé? Cadê a nossa existência como cristão exercitando uma fé de tomar atitudes, que vem impactar a dimensão espiritual? 18, 17, diz assim, ó. Pela fé, Abraão, 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, isso aqui é demais, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quer dizer, olha que fé é essa, querido. Mas a gente ainda vai ver Joquebede. A gente ainda vai chegar até ela. Isso é só para você avaliar depois a fé de Joquebede. Então você vê que Abraão, ele foi condicionado a sacrificar o seu filho unigênito. Querido, e ele obedeceu. E esse estágio de fé, será que a gente se aproxima um pouco desse estágio de fé? Será que a gente sacrifica o nosso tempo para, colocar esse tempo como dízimo para Deus? Falar, não, esse tempo é tempo de eu estar lá, colocando a minha vida para Deus cuidar. Eu estou lá no culto, sim, porque eu quero exercitar essa fé. Eu quero chegar perto de uma fé que o Abraão praticou. Eu quero chegar, numa fé perto de que Joquebede praticou. Mães, pais, esposa. Querido,
é algo que a gente sabe que não é fácil, não é fácil. Mas o nosso Deus está nos proporcionando, está nos propondo ter essa fé. Porque quem é o autor da fé? É Ele, o próprio Deus. Ele é o autor e o consumador da fé. E a fé, ela faz acontecer um sobrenatural, sim, nos dias de hoje, sim. Versículo 19. Abraão, ele atendeu aquela voz. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então ele colocou, Deus, eu posso praticar essa obediência, sacrificando meu filho, porque eu creio que sou poderoso. Sabe, através, de uma obediência sobre um sobrenatural, o Senhor é poderoso para ressuscitar meu filho. Então, ao estágio de fé, querido. Hoje, para a gente vir a um culto, querido, é um sacrifício. Sacrifício esse que, quando nós comparamos com o que Deus colocou para Abraão, de sacrificar o seu filho, querido, não, mas se eu for ao culto, depois eu tenho que voltar, pegar a condução, se eu for ao culto, tem que fazer isso, querido, que fé nós confessamos, que fé nós praticamos. E aqui você vê esses exemplos, exemplo forte. Êxodo 2. Agora nós vamos chegar em Joquebede. Escuta isso, olha isso. Olha só a fé dessa mãe, olha a fé dessa serva de Deus. Ela era o quê? Ela era da tribo de sacerdotes. Ela era da tribo de Levi. Então ela conhecia Deus. Ela era da tribo de sacerdotes. Ela era da tribo de Levi. Escuta isso, ó. Foi-se um homem da casa de Levi. Escuta isso. Nosso Deus diz que não tem como duas pessoas andarem juntas se não há um acordo. E nós precisamos entender essa mensagem. Nós não podemos, colocar a nossa expectativa em situações onde não tem Deus. Não tenta, não. Olha, eu vou me relacionar com uma pessoa, querido, não coloca a sua vida numa situação que não vem de Deus. É o futuro, implica no futuro. Tem que ter muita sabedoria para você se posicionar com alguém, para fazer uma aliança que vai, interferir no seu futuro. E aqui eu vejo que, esse homem foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendência de Levi, da mesma tribo, mesma linguagem, mesmo espírito. Querido, e o que acontece? Olha o que aconteceu, ó. E a mulher concebeu e deu luz a um filho, vendo que era formoso. Por quê? Porque da mesma tribo. Querido, é isso aí. Gera formosura quando você se coloca, Senhor, meu pai querido, eu quero formar uma família, claro. Mas, Senhor, eu quero estar com essa pessoa do meu lado, confessando, a confissão que eu tenho ouvido de Ti. Aqui essa mulher, esse homem, formaram um casal de acordo com a preciosa vontade de Deus, da mesma tribo de sacerdote. E a mulher concedeu e deu luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por quê, pastor? Pois existia um decreto do faraó que todos, filhos varões, precisavam ser mortos. O faraó deu um decreto de todos os filhos hebreus que nascessem fossem mortos. E aquela situação estava envolvendo o ambiente onde ela morava. Olha só isso.
Não podendo, porém, escondê-lo. Não podia esconder uma criança de 3 meses, vai esconder como? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio, com correnteza. Olha a confiança dessa mãe. Olha a confiança. Miriam já era nascida, Arão já era nascido. E aí o que acontece? Ela estava inspirada para fazer isso por conta própria? Não, por Deus. Por Deus. Ela fez algo porque deu vontade de fazer? Não, foi Deus. Foi Deus. Ela era uma mulher que fazia parte da tribo de sacerdotes. E ela foi inspirada por Deus para tomar uma atitude que, olha, é uma atitude de fé sobrenatural. Pegar um bebê de 3 meses, um bebê, um filho, uma mãe fazer isso, uma mãe. Colocar num cestinho e colocar numa corrente de um rio. E Deus olhando tudo aquilo. E Deus olhando. Por que ela agiu daquela maneira? Pela uma fé que ela tinha. A irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Isso aí tudo cronometrado por Deus. Cronometrado por Deus, querido. Deus já sabia que a filha de Faraó ia descer naquele momento. Olha só, tudo cronometrado por Deus. Eu fico assim impactado. O Senhor honra a nossa fé? Sim, Ele honra a nossa fé. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Olha aí, Deus, cronometradamente fez a filha de Faraó descer aquele rio, naquele exato momento que ia passar o cestinho de Moisés. Olha Deus. Abrindo, viu a criança. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó. Vamos lá, voltar de novo. Abriu-se e viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Disse a Miriam, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Quer dizer, Miriam, que estava acompanhando o cestinho, viu no momento que a filha de Faraó tomou o cestinho e ela colocou uma sugestão para a filha de Faraó. Deus planejando tudo o cenário. E olha que respondeu a filha de Faraó. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, Miriam, e chamou a mãe do menino, quer dizer, chamou a própria Joquebede. Chamou a própria Joquebede. Olha isso. Olha isso, só Deus proporcionando um cenário sobrenatural para honrar uma fé sobrenatural. Imagine, olha agora, olha o acontecimento. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino. Falou para quem? Para a mãe do menino. Respondeu, vamos, versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, saiu, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Quer dizer, Joquebede já estava presente. Então lhe disse a filha de Faraó para quem? Para Joquebede: leva esse menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Preste atenção nisso. A mãe recebeu recursos, salários, para cuidar do seu próprio filho. Querido, onde está essa fé?
Aonde está essa fé, essa honra que Deus proporcionou a essa mãe por crer, por acreditar? Não estava à deriva aquela decisão dela de fazer o que foi inspirada por Deus. Quando a gente vem a um culto, sabe, a nossa vinda aqui não está à deriva. Se você crê, você sabe, Deus, eu estou aqui, eu sei que eu não estou à deriva, eu vim nesse culto e eu preciso dessas situações, porque, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Ele vai te guiar, Ele vai fazer acontecer situações do sobrenatural para você vivenciar a tua fé que tu veio exercitar em um culto. Ah, meu amado, eu estou falando com Deus, Senhor, que atitudes são essas? Onde nós encontramos nos dias de hoje dentro de uma igreja umas atitudes igual a dessa mãe? Que confiança foi essa de largar um bebezinho dentro de um cestinho, sabe, num rio de correnteza braba? Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo menino já grande, olha o comportamento dessa serva de Deus. Pô, ela ficou com o menino já grande, é filho dela. Oh, amém, glória a Deus, já recebo por isso, vou postergar até ela exigir de volta, eu não vou levar nada. Não, mas ela cumpriu. Sendo menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó. Olha que atitude, querido. Que atitude digna. Por isso que quando eu prego sobre Joquebede, eu fico impactado com essa fé dessa mãe. Que mulher é essa? Que exemplo de mulher de Deus é essa? Tudo para a honra e glória do Senhor. Ele colocou, sabe, Deus colocou esse testemunho dela de uma forma para impactar. Poxa, ela criou o filho. O amor deve ter sido multiplicado. 3 meses ela colocou ali, mas conforme ela foi criando, o amor se multiplicou. Mas ela cumpriu a sua palavra. Sendo menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. E essa lhe chamou de Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Isso eu vejo o quê? Que quando Deus tem um propósito, nada, absolutamente nada, pode frustrar os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Então, querido, você prestar um culto a esse Deus que faz essas maravilhas, que realiza essas maravilhas, é para você fazer com muito temor e tremor. É você falar: Senhor, eu não sou merecedor de prestar um culto a Ti. Eu não sou merecedor de fazer algo para o Teu reino. Mas pela Sua infinita compaixão, o Senhor me deu esse privilégio, me proporcionou, sabe, esse propósito de fazer algo para Ti. Que eu possa fazer o meu melhor, Deus. Que eu possa ser honesto contigo, Pai. Que eu possa exercer, sabe, uma vontade sobrenatural de fazer, sabe, o meu melhor para Ti. Eu quero isso, Deus. Eu não quero ser um crente. Eu não quero ser um crente, sabe? Não, Senhor. Eu quero ser convertido. Eu quero estar nesse estágio dessa mãe. Eu quero estar no estágio de Abraão. Eu preciso, Deus. Pastor, não é prepotência? Não, querido. Ora dessa forma. Ora dessa forma. Fala com Deus: Senhor, eu quero ser obediente. Eu quero ter satisfação de Te obedecer. Eu quero verdadeiramente, Senhor, viver aqui nessa terra. Enquanto eu estiver nessa terra, Senhor, que eu venha exalar o Teu perfume. Enquanto eu existir nessa terra, Senhor, que eu seja, Senhor, uma referência para muitos que o Senhor deseja se revelar para eles. Então, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Nós precisamos colocar em ordem a nossa fé. Joquebede foi uma referência muito grande. Pai, em nome de Jesus, que fé de obediência. Pai, prestar um culto a Ti, Senhor. Para muitos hoje, Senhor, é um sacrifício muito grande. E quando o Senhor chama Abraão,
e fala, olha, sacrifica o seu filho unigênito. Abraão tomou uma atitude maravilhosa, sabendo que o Senhor poderia ressuscitar seu filho se ele executasse a sua orientação. Querido, Deus não vai te deixar nunca. Agora, essa confiança que você tem, onde está essa confiança? Onde está essa confiança? Por que eu vou ao culto? Porque eu tenho a confiança que Deus quer cuidar de mim nesse culto. Eu tenho a confiança que Deus quer me direcionar, como direcionou esse cestinho, para um lugar aonde veio os cuidados. Deus quer cuidar de nós, querido. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te orientar. Deixa Deus, sabe, te dar o condicional para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Meu amado, olha, sinceramente, eu sou um pastor que eu creio que muita gente que faz parte dessa congregação vai reagir. Eu creio que Deus vai fazer com que muita gente que ainda estão aqui nessa congregação vão reagir. Vão reagir para viver uma vida de uma forma que venha verdadeiramente impactar pessoas. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, aquela mãe colocou num rio, uma correnteza forte, mas Deus, cronometrou tudo direitinho para que o plano dele fosse executado. Tu vê a mão de Deus nessa história de vida. Meu amado, eu peço muito a Deus, eu tenho pedido muito a Deus, que essa igreja venha ter referência de uma igreja que confessa uma fé inteligente, uma fé proativa, uma fé operosa, que quando as pessoas olharem para você, poxa, aquela irmã é da minha igreja, aquela irmã é uma referência, aquele irmão é uma referência, aquele irmão é algo sobrenatural. Oh, querido, é para nós essa missão, é para nós, em nome de Jesus Cristo. Porque quando chega um visitante, vê essa igreja proativa, vê esses bancos ocupados pelos membros. Aquela igreja eu fui lá, poxa, aqueles membros lá são pessoas irradiantes, são pessoas que, provocam na gente uma fé. Por quê? Porque está ali aquela igreja, está ali aquele povo, a gente olha para aquele povo, ele é um povo que tem expectativa. Olha, aquele povo, ele gera na nossa expectativa, uma expectativa diferenciada. Oh, querido, mais um culto não, esse culto foi importante para Deus. Foi mais um culto? Não, esse culto foi muito importante para Deus. Assim como Ele direcionou aquele cesto, Ele quer direcionar a sua vida espiritual, a sua vida profissional, a sua vida, secular, a sua vida como uma mulher de Deus, a sua vida como um homem de Deus. Ele quer. E Ele vai planejar, as coisas acontecerem de uma forma que venha te impactar. Ele vai trazer as provisões de uma forma que venha te impactar. Agora, a tua confiança, a tua maneira de agir com Deus. Essa mulher era uma sacerdota, ela fazia parte da tribo de sacerdotes, uma mulher que estava com intimidade com Deus, para fazer o que ela fez. Ela conhecia o Deus por qual ela servia. Para tomar algumas atitudes, nós temos que conhecer Deus. Deus faz presente nesse culto? Claro que sim, nada, absolutamente nada vai impedir. Eu vou fazer um sobrenatural, vou colocar 110%. Querido, aí Deus faz o sobrenatural de uma forma também 110%. Que você possa sair daqui convencida que Deus jamais vai deixar a sua vida à deriva. Jamais vai deixar a sua vida à deriva. Ele vai te conduzir para o lugar que Ele quer. Ele vai te conduzir para o lugar de conquista. Ele vai te conduzir para um lugar onde você seja alcançada pelo bem-estar. Eu creio que esse culto vai nos conduzir através das nossas orações, para nós orarmos de acordo com a vontade dEle, para que a gente veja na nossa realidade o sobrenatural. Mais um culto ao Senhor Jesus que eu estou aqui nesse altar. Agradecido. Queria muito ver essas cadeiras ocupadas por alvos. Queria muito. Até dos próprios membros. Queria muito.
Mas enfim, a nossa fé está nas mãos de Deus. E Ele é que honra a nossa fé. Então, que você possa sair daqui na certeza que você está no melhor lugar que você poderia estar essa noite. Segundo a direção de Deus. Assim como aquele cestinho estava no lugar certo. Apesar de nós olharmos e ver como pode uma mãe colocar, sabe, a deriva num rio de corrente forte, mas ela estava fazendo as coisas certas. Aquele cestinho estava no lugar certo. E quando nós vemos o culto, nós estamos no lugar certo para receber os cuidados de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Entrego a Ti a minha oração. Oh Jesus, coloque em ordem a nossa Tu fé. és, Senhor, Nós queremos ser diferentes, Pai. fonte Porque de a Tua palavra diz que o Senhor águas vai nos fazer vai diferentes. chegar em mim. As nossas atitudes têm que ser diferentes. És a minha esperança, eu descanso. A gente vê em que vai dar Ti. certo quando vê a atitude das pessoas. Posso confiar. Através da atitude de pessoas, a gente vai ver aquele que a casamento vai dar certo. vitória Aquele casamento vai dar está certo. por vir. Fala, Deus. Seguro estou em Através Ti. da nossa atitude, vai falar, Tu aquele és homem vai o dar certo. Deus de amor. Aquela mulher vai dar certo. Eu não temerei O bem-estar vai estar ali, ó. Tu és o grande Vai estar ali, ó. eu sou. Oh, glória, à disposição dela, dele, eu creio. Eu ergo minhas mãos. Essa porta está aberta porque Deus tem um propósito de fazer com que nós temos a tua vivenciar o bem-estar. palavra, Deus, que me fará vencer. Essa igreja está no rio de Deus, eu tenho Entrego a Ti, certeza. entrego a Essa Ti congregação está no rio de Deus. a minha oração. E o bem-estar vai estar Pois Tu presente és, Senhor, no tempo oportuno, no tempo oportuno. fonte de água vivas cá. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Obrigado, Deus, por mais esse culto. Obrigado por Posso mais uma experiência que eu tive contigo essa noite, nesse início de que a tarde. vitória está Uma experiência contigo ali naquele corredor, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. seguro estou em É mais um Ti. testemunho para minha Tu vida. és o Deus de amor. Obrigado, Senhor, Eu não temerei que o nós mal. possamos estar nesse nível, Tu és o grande nesse nível de eu Joquebede. sou. que nós possamos estar nesse nível de fé de Eu Joquebede, ergo minhas nesse nível de mãos. fé de Abraão. Preciso receber. Oh, Senhor, eu quero, desejo, Senhor. Tua palavra, Deus, Que a minha me confiança, fará vencer. ela seja, oh meu Pai, que ela Seguro estou seja em Ti, centrada por Ti. seguro estou em Ti. Que a minha fé venha estartar essa confiança, Eu Pai. não temerei o Essa mal. confiança inabalável, Senhor. Eu ergo minhas mãos, preciso. Por quê, Senhor? Por quê? Tua palavra, Não pergunto Deus, por quê, que pergunta me para fará quê, Senhor? vencer. Não pergunto por quê. A tua Pergunta para palavra, Deus, para quê, Deus. Senhor? Mais uma vez a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Meu amado, minha irmã querida, meu amado, que a tua confiança venha a ser demonstrada através das suas atitudes. Deus te deu o parecer dele. Cabe a você praticá-la. Que a tua fé venha startar uma confiança, onde você venha
contrariar a sua vontade, aborrecer a sua vontade, para estar no centro da preciosa vontade de Deus. Aquele bebezinho estava no centro da vontade de Deus. Os benefícios dos cuidados onipotentes de Deus envolveu aquele bebezinho e se tornou, num personagem importantíssimo para Deus nessa terra dos viventes. Não importa. Pastor, eu olho para a minha vida, será que Deus tem um plano? Claro que tem. Deposita a tua confiança em Deus. Busca Ele. Se relaciona com Deus. Faz com que Ele entenda que você realmente está disposta a ser atração da luz do Calvário para esse mundo que padece nas trevas. Deus abençoe, bom retorno, até domingo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seguro estou em ti, tu és. Não terei mal, tu és o Deus onde eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer.